Olá, boa noite! Aqui quem fala é seu amigo Nazareno Brito e estamos para mais um vídeo do nosso canal. Mais uma aula do curso de Portugal Studio. Também do programa, o aplicativo para Android, que é o Portugal Web. Na verdade é a mesma plataforma, ok? Se você caiu de paraquedas aqui neste curso, nesta aula especificamente, esta aula faz parte de uma playlist chamada Curso de Portugal Studio. A qualquer momento você pode clicar aqui na imagem do canal e visitar o nossas playlists, tá bem? Então desde já eu peço que você dê o like e se inscreva no canal, porque semanalmente nós estamos postando vídeos, postando aulas, ok? Assuntos relevantes na área de tecnologia, de programação. Então vamos para o vídeo. Só detalhando, hoje nós estamos aqui na nossa aula de número 16, a aula passada foi a aula de número 15, né? Pode visitar, matrizes e vetores, né? Hoje nós estamos na aula de número 16, ok? E hoje nós iremos falar sobre procedimentos e funções, ok? Então já tinha colocado a pesquisa aqui no Google, né? A IA do Google respondeu, ó, em programação, uma função é um procedimento e um procedimento são ambos blocos de códigos que realizam tarefas específicas e podem ser chamados por outras partes do programa. Prestem atenção, e podem ser chamados por outras partes do programa. A principal diferença reside no retorno do valor. A função retorna o valor, enquanto o procedimento não. Tá? Então aquele detalha o que é a função, detalha aqui embaixo o que é o procedimento, né? Não vamos ler tudo, mas aqui, ó, funções são blocos de código reutilizáveis que executam uma tarefa e retornam valor. Procedimento são blocos de código que executam uma tarefa, mas não retornam um valor. Então temos duas diferenças básicas e vamos ver outras diferenças na prática, tá bom? Deixa eu minimizar. Vamos abrir aqui o nosso programa Portugal Studio Web. No caso aqui o nosso só é Portugal Studio. Eu falei Portugal Studio Web porque você pode também acessar pela internet a qualquer momento. Se você chegou aqui, né, o Portugal Studio ele é multiplataforma, né, além de ter a versão desktop como está aparecendo aqui agora, ele também tem a versão web. É só você ir lá no Google e digitar Portugal Studio ou Portugal Studio. Vamos dar um Enter. Acho que a primeira opção está aqui, ó, Portugal Web Studio. Clico lá direito, abrir uma nova guia. Então aqui ele já abre e você consegue executar todo o código que eu passei aqui para você também. Ou seja, independentemente de que sistema operacional você está utilizando, se é TV, se é Mac, você consegue também executar esse código. Perfeito? Então vamos para a aula nesse momento, ok? Vou minimizar aqui. Eu abri um programa normal. Vamos fechar esse daqui. Já tem, isso aqui é da aula passada. Então na tela principal você vai colocar arquivo novo. E dentro desse arquivo novo ele vai abrir aqui um código básico com a função inicial. Perceba, programa. Dentro de programa, que é através dessas duas chaves, perceba que ele faz um fechamento de bloco aqui, temos a função principal. Para aqueles que estão acompanhando, perceba que no início do curso nós falamos muito dessa função principal e todo o código dos programas que nós estávamos escrevendo era tudo aqui dentro. Por exemplo, aqui, ó, escreva Olá Mundo. Eu vou executar esse comando e ele vai executar Olá Mundo, programa finalizado, etc. O que significa? Tudo que está aqui dentro da função início ele vai executar primeiro, ok? Mas o que são funções? Essa função início já é uma função que ela executa tudo primeiramente no programa. Isso não significa que eu não possa ter outras funções. Ou seja, aqui dentro de programa, dentro dessa caixa de programa toda aqui, ó, entre essas duas chaves, eu posso criar outras funções. E essas funções podem ser executadas ou não. Elas podem ficar paradas aqui sem ser utilizadas.
ou podem ser utilizadas com frequência, ok? Como vamos poder fazer um procedimento desse, né? Como vamos exemplificar? Então eu vou fazer uma linha de código com vocês aqui, ó. E eu vou criar uma outra função aqui, ó. Vou dar um tab aqui, fora da nossa função início, e eu vou declarar uma outra função, ok? Eu vou chamar aqui de funcão, né? Porque não tem acento. E vou chamar essa função de mensagem. Mensagem, tá? E vou abrir aqui, parênteses, fechar. E aqui dentro vai entrar os nossos parâmetros. Perceba que aqui o parâmetro da função está vazia. Aqui eu posso preencher parâmetros, colocar parâmetros, ok? E qual é o parâmetro que eu vou colocar aqui? Eu posso colocar declarar uma variável aqui que vai servir como parâmetro, que pode ser uma variável chamada texto, simplesmente texto. Pode ser qualquer nome, que é uma variável, né? No caso aqui vai ser um parâmetro que nós vamos chamar texto, e ela vai ser do tipo cadeia, tá? Percebe que ficou azul aqui. Nós temos a função, tá? Aí eu vou dar um enter, vou abrir chaves, né? Vou fechar chaves, porque tudo que vai ser executado desta função vai estar dentro dessa chave. Dou um enter aqui, ó, mais um enter, tira um espaço aqui para ficar igual a nossa função de cima, né? Ficar bonitinho. E tudo que for escrito aqui, o código que for escrito aqui, vai pertencer a essa função chamada mensagem. E quando ela for chamada para ser executada, ela vai executar o bloco de códigos que está aqui dentro. E o que eu vou fazer aqui? Eu vou declarar uma variável chamada i, e ela vai ser do tipo inteiro, tá? Inteiro. Beleza? E essa simplesmente vai ser uma linha superior que eu vou colocar. Eu vou colocar um comentário, chamar isso aqui linha superior, tá? Enter. Vou executar um comando para aqui, ó. Então para, já vimos esse comando para anteriormente. Então vou dizer que i, que é o nó que já declaramos aqui, vai receber 0 inicialmente, tá? Ponto e vírgula para separar estes argumentos. Eu vou dizer que i até que seja menor que 40, tá? Ou seja, este i vai repetir basicamente 40 vezes aqui, até esgotar esse valor 40. E qual vai ser o incremento, ou seja, de quanto em quanto, porque esse para é um looping, ele vai executar várias vezes, e a quantidade de vezes que ele vai executar é justamente essa, 40 vezes que eu estou colocando aqui. E qual é o nosso incremento, de quanto em quanto ele vai aumentar? Eu posso colocar de 1 em 1, 2 em 2, no caso eu vou colocar de 1 em 1, de unidade. Então eu vou dizer que i vai incrementar mais, ou seja, uma unidade, ou seja, 1, 2, 3, 4, valores inteiros. E é isso que representa o mais, que o bolo simplesmente vai incrementar 1 a cada repetição deste para. Vamos fechar. Beleza, agora vamos colocar nossas chaves, né? E aqui dentro nós vamos colocar o que vai acontecer dentro deste para. Dentro deste para vai ter o comando escreva. Eu vou abrir, fechar chaves. Dentro eu vou colocar aqui textos, né? Então tem que ser aspas duplas. Vai ser cadeia, string. E aqui eu vou colocar esse símbolo aqui, que vai se repetir. Pode ser asterístico, pode ser traços, pode ser ponto, pode ser o que eu quiser. Isso aqui é só para fazer uma limitação, né? Vamos só para que seja um relatório. Vamos supor que seja um relatório e eu quero colocar só uma divisória, uma linha divisória. Vocês vão ver já. Beleza? Então aqui eu já criei uma função, ou melhor dizendo, um procedimento. Porque segundo o texto do Google, o procedimento ele não retorna valor. O que se chama valor, o que nós queremos dizer com valor é valor numérico, cálculo. Ele não vai executar isso. O que ele vai retornar aqui para nós é uma string, é texto,
É isso que ele vai retornar. Não é valor tipo 1 mais 1 igual, 1 mais 1 igual a 2, 2 vezes 2 igual a 4. Não é esses valores numéricos, mas é um procedimento para criar um texto, para manipular dados. Então o primeiro conceito, nós estamos vendo aqui, é o de procedimento. O que eu acabei de fazer aqui é um procedimento, ok? Procedimento aqui chamado mensagem, que pode ser chamado a qualquer hora. O que vai acontecer nesse momento se eu executar esse código? Vamos tirar esse excesso de espaço aqui. Vamos executar aqui no play e ver o que vai acontecer. Vou dar um clique. Perceba o que aconteceu. Ele só escreveu olá mundo, certo? Por que ele não executou este procedimento? Essa é a pergunta que eu faço para vocês agora. Vou colocar de novo. Posso até clicar passo a passo aqui, ó. Clico. Percebo que ele está lendo a primeira linha de código dentro da função início, mais um clique, e ele pula para fora e encerra o programa. Ou seja, ele só leu essa linha de código. Por quê? Porque eu tenho que chamar, eu tenho que convocar, vamos dizer assim, eu tenho que evocar este procedimento para ele ser executado. Se eu não fizer isso, o meu compilador ele vai pular. Simplesmente vai pular e terminar o programa, como aconteceu aqui, ó. Cliquei, executou a primeira linha, mais uma vez, e ele termina o código. Este procedimento não foi executado. Beleza, mas como é que eu executo esse procedimento? Eu tenho que chamar ele aqui em cima, ok? Eu vou tirar isto aqui e eu vou chamar ele, tá? Como é que eu vou chamar este procedimento? Eu pergunto isso para vocês agora. Como é que eu chamo este procedimento? Então simplesmente aqui eu posso colocar aqui, ó, mensagem, certo? Abro aqui, ó, fecho aqui e eu estou fazendo eu estou chamando uma função. Dentro da função início eu estou chamando a função o procedimento mensagem, ok? Mas eu tenho que colocar um parâmetro aqui dentro, né? Qual é o parâmetro que eu tenho que colocar? É um texto. Posso colocar aqui strings, ó, como tem que ser um texto. E eu vou dizer assim, queijo, qualquer coisa, qualquer coisa, tá? Qualquer coisa. Vamos executar e ver o que acontece. Dá o play. Olha o que aconteceu. Perceba o que ele executou aqui, apenas uma linha. Porque quando eu chamei esta mensagem, este procedimento aqui, ó, e coloquei um parâmetro de texto, o que foi que ele executou? Ele executou qualquer coisa? Não, ele recebeu, foi armazenado dentro de texto, porém ele não executou, porque dentro do meu código só está escreva aqui, ó. Ele vai repetir pelo para 40 vezes este caractere, e foi isso que ele realmente fez. Ok? Então nesse momento eu evoquei o procedimento e ele executou o que está dentro dele. O que é que está dentro dele? É o que está dentro dessas chaves aqui, ó. Ele executou esse para, simplesmente. Mas como é que eu coloco mais coisas? Como é que eu executo esse qualquer coisa? Por exemplo, eu posso definir alguns pontos, tá? Ou seja, esse procedimento ele não teve um retorno de valor numérico, ok? Então vamos fazer uma análise dessas variáveis. Eu vou tentar dar uma aumentada nesse código nesse momento, aumentar a fonte para ficar mais claro para nós. Muito bem, e eu vou puxar aqui, ó. Perceba que aqui na lateral, na minha raiz do projeto, eu tenho duas funções aqui aparecendo, a função início em fx e fx de mensagem, que não é uma função, mas tecnicamente nós chamamos de procedimentos porque não retorna valores numéricos, ok? Então aqui ela está em estado de vazio. Temos aqui um texto chamado cadeia, né, que é uma variável, que é um parâmetro que nós colocamos, e temos uma variável também chamada aqui ir de inteiro. Vamos executar.
vamos arrastar para cá, vou puxar para cima. Eu vou colocar aqui essa variável chamada texto e colocar essa variável chamada i. E vamos ver se ela vai receber valores. Vou executar nesse momento. Ó, pronto. Perceba que texto nesse momento recebeu aqui a string qualquer coisa. Ele colocou qualquer pontinho para não mostrar tudo. Mas foi justamente isso que nós colocamos aqui. Ele só não printou na tela porque eu não coloquei isso aqui para ser executado. Então vamos fazer isso agora. Vou aqui fora do para, vamos fazer um outro. Vamos fazer um escreva aqui nesse momento, ok? Então o que eu vou fazer aqui fora? Vou colocar um escreva. Escreva. E eu vou colocar aqui abre, fecha, né? E aqui dentro eu vou colocar uma string para fazer quebra de linha, certo? Aqui barra contra barra n. Depois eu vou colocar uma vírgula, porque eu vou separar a variável que vai ser chamada. E qual vai ser a variável que vai ser chamada? Que vai ser texto, certo? Justamente essa daqui, ó. Vou colocar mais uma vírgula, porque eu vou colocar mais uma quebra de linha, tá? Mais uma quebra de linha nesse momento. E vamos tentar executar para ver. Então isso aqui basicamente. Vou colocar um comentário aqui. Escreve o texto, basicamente, ó, porque não tinha nada aqui para executar. Agora eu coloquei o comando. Vamos executar. Pronto. O que foi que ele fez aqui, ó? Ele colocou, ele executou o para com essa caractere aqui, ó, tá? Ele executou esse para com esse código. E depois, né? E depois ele executou esse escreva. Ó, escreva, quebra de linha, texto, quebra de linha. Tá aqui, ó, qualquer coisa. Então, nosso procedimento está sendo chamado corretamente. Ok? Então perceba que agora no nosso programa, além da função principal, que faz a inicialização do nosso programa e que chama tudo que nós precisamos para a execução desse programa, temos uma outra função, que é um procedimento, na verdade, que não retorna valor. Então isso aqui é um procedimento. Vamos só revisar lá no Google, aqui no como ficou. Função, tá? Nós acabamos de fazer um procedimento, são blocos de código que executam uma tarefa, mas não retornam valor. Podem ser usados para realizar ações, como imprimir algo na tela ou manipular dados, sem a necessidade de retornar o valor. Exemplo, um procedimento pode imprimir uma mensagem na tela, e foi isso que nós acabamos de fazer. Nós imprimimos mensagem na tela, colocamos um traço. Perceba aqui, ó, eu posso colocar aqui, vamos colocar aqui um T aqui. Ele vai repetir o mesmo T no par aqui, só para você ver que, pessoal, T, ou seja, 40 vezes, até que encerrasse esse valor, até que esse valor esgote, ele repete. Quando esgotar esse valor de 40, ele pula do para e passa para o escreva, tá? O para, ele é um looping. Então, nesse ponto, acabamos de ver o que é um procedimento. Agora vamos verificar o que é uma função, tá bom? Mas antes, vamos devolver aqui, vamos colocar, por exemplo, o asterístico, ver como é que fica. Ficou com asterístico para fazer a nossa divisão. E eu posso repetir esse código aqui, esse bloco, tá? Como é que eu vou fazer para repetir isso? Eu posso simplesmente pegar esse aqui, esse par aqui, ó, dar um Ctrl C nele e colocar depois do nosso texto aqui. Vamos colocar aqui e vamos ver como vai ficar. Então perceba que ele executou a linha de códigos antes aqui do nosso escreva, bem aqui, ó, e executou depois também, ó, a mesma linha de código. Coloquei qualquer coisa, mas eu vou mudar, tirar esse qualquer coisa e vou colocar aqui programa. Vou colocar só programa, tá? Programa. Então, qualquer coisa aqui, ó, ele colocou. Imagina que isso aqui fosse o título, né, de um relatório, tá bom? Isso aqui é a introdução do nosso programa, é a tela de visita do nosso programa.
Gerou todo esse de código para gerar isso aqui? Foi. Porque nós fizemos só até agora um procedimento. Tá? Vamos passar para a função. Beleza? Vamos criar mais uma função. Vamos aqui para baixo. Tá? Dentro do nosso programa. Aqui, ó, fora dessa função, desse procedimento que nós criamos, vamos criar uma outra função. Ok? Esta função eu vou chamar aqui de funcão. Tirar aqui maiúsculo. Funcão. Tá? E eu vou fazer uma função, por exemplo, para calcular uma média entre dois números. Pode ser média de notas, né? Nota A e a nota B de um aluno. Pode ser média de dois valores, valor A e valor B. Ele vai calcular a média, essa função. Vai ser fazer um cálculo. Tá? Então, vou colocar aqui calcula. Colocar uma média aqui, média. Colocar um M maiúsculo no meio. E vou colocar aqui nossos parâmetros. E esta função ela vai trabalhar com dois parâmetros nesse momento. Tá? Quais são os parâmetros? Que é o parâmetro A, vírgula, e o parâmetro B. Ou seja, vai calcular a média de dois parâmetros. Só que aqui dentro eu tenho que declarar que tipo é. Então vou colocar aqui A é real, ou seja, vai trabalhar com números reais, ou seja, números fracionários, 0,1, 2,2, ou seja, eu consigo trabalhar com números quebrados, vamos chamar assim. E vou dizer que B também é real, do tipo real. Tá? Eu tenho que dizer que tipo são essas variáveis, A e B. Agora, qual vai ser o cálculo? Vou dar o Enter aqui. Vamos abrir e fechar as chaves, porque tudo que vai ser executado vai estar aqui dentro, né? E aqui dentro eu vou executar a minha função. Então, o que eu vou colocar aqui? Retorne. Retorne. Perceba que ficou em vermelho, porque faz parte do comando. Eu vou colocar aqui A. Simplesmente A. Mais... Vou separar aqui. Mais B. Certo? Dividido por 2. Ou seja, eu vou pegar o parâmetro A, o parâmetro somar com o parâmetro B e vou dividir por 2. Mas perceba que aqui existe uma ordem de procedência, né? Então tem que definir isso. Eu posso colocar simplesmente aqui um parêntese para definir a prioridade. Quem é a prioridade? Prioridade vai ser a soma de A mais B dividido por 2. Ok? Então essa minha função ainda faltou um detalhe aqui, tá? Tá dando erro porque eu esqueci de declarar aqui o tipo da função aqui fora também. Esse cálculo a média, ele vai retornar um valor real. Tá? Percebi que ficou azul, ó, e automaticamente sumiu aqui esse tracejado que estava dizendo que estava erro. Então eu estou criando uma função que vai executar um valor matemático. Então ela tem que retornar, ela tem que ser do tipo real, com dois parâmetros reais, A e B, que vai retornar uma conta, que vai retornar um valor, que vai ser a soma de A mais B dividido por 2, que é a nossa média, que é um cálculo de média. Ok? Mas do mesmo jeito que eu fiz com o outro aqui, se eu não chamar aqui dentro da função início, ele não vai executar. Vamos chamar, vamos executar. Eu vou expandir e vamos executar mais uma vez. Então perceba que ele executou a mesma coisa, porque essa função ela não foi evocada aqui dentro da função início. Eu tenho que fazer isso. Mas como é que eu chamo ele? Como é que eu faço essa evocação? Então aqui dentro vamos trabalhar para chamar ela. Tá? Eu vou declarar alguns valores aqui. Vou criar uma variável chamada tipo real, chamado nota. Nota 1, que vai receber 8.5. Outra que eu vou chamar vai ser nota 2. Nota 2, que vai receber 7. Ok? 7.0. Vamos colocar aqui 7.0. Tá? Eu declarei esses valores porque são esses valores que eu vou utilizar dentro da minha função para fazer o cálculo. E agora eu vou chamar a função.
aqui dentro da função início, dentro dessas chaves aqui, tá? Como é que eu vou chamar essa função? Simplesmente chamando o nome que eu escrevi dela, do nome que eu pela qual eu configurei ela, ok? Então eu vou dizer aqui que vai lá do tipo real, né? Calcula média e ela vai receber dois parâmetros. Quais são os parâmetros que eu vou colocar aqui dentro dessas chaves? Hein? Vai ser as variáveis nota 1, vírgula, e nota 2, que estão escritas aqui em cima, tá? Calcula média, nota 1 e nota 2. Mas eu vou fazer de uma forma diferente. O que eu vou fazer aqui? Ao invés de simplesmente chamar, eu vou criar uma variável chamado média, tá? Que vai receber o valor desta função. Tá aqui. Função declarada, calcula média nota 1 e nota 2. Por que ficou vermelho? Porque eu escrevi errado aqui, ó. É nota, coloquei nota 2. Nota. Então, ó, perceba que sumiu o asterístico. E o que é que eu estou dizendo agora? Que real média, que é uma variável que eu criei, vai receber o valor que essa função chamada calcula média vai calcular com as referências, com os parâmetros que eu criei aqui em cima, nota 1 e nota 2. Vamos executar para ver o que acontece? Cliquei e simplesmente não aconteceu nada. Por quê? Porque eu não coloquei o comando escreva para imprimir na tela. Mas vamos fazer uma análise de variável. Perceba que aqui temos várias variáveis aqui, criadas aqui, ó, na mensagem, ó, mensagem cadeia, e temos aqui dentro de início nota 1, nota 2 e média. Vamos colocar aqui nota 1, nota 2 e média. Vamos executar para ver se essas variáveis vão receber valores, mesmo que aqui na nossa tela de saída não saia nada. Cliquei. Então perceba aqui no lateral, ó, que nota 1 recebeu 8.5, que é este valor que a gente declarou aqui em cima. Nota 2, 7, está correto. E média 7.8, ou seja, a soma de 8.5 mais 7 dividido para 2. Então o nosso programa está calculando. Só não exibiu na tela porque nós não escrevemos ainda nenhum comando escreva. Então vamos fazer isso, ok? Então o que eu posso fazer aqui dentro? Eu posso colocar dentro do nosso comando, nossa função principal início, escreva. Abro parênteses, fecho parênteses e vou colocar aqui dentro, vamos colocar uma string. Coloca a média de A e B, vamos dizer assim, né? A média das notas, a média das notas, dá um espaço. Aí eu vou colocar aqui, chamar nota 1, vírgula, abre e fecha aspas, vou colocar I, vírgula, a outra variável chamada nota 2, vírgula, vou colocar outra, espaço espaço, vamos colocar aqui uns 2 pontos, porque vai vir um valor depois desse e qual é o valor? Vírgula, média, vírgula, mas vamos colocar uma quebra de texto para ele pular de linha. Então o que vai acontecer aqui? Ele vai imprimir na tela, que através do comando escreva, vai imprimir essa string, esse texto, vai exibir o valor, o valor que está armazenado dentro de nota 1 e o valor que está armazenado dentro de nota 2, e vai exibir o valor que está armazenado dentro de média, que são esses valores aqui. Vamos dar um play. Então aqui, ó, o programa ele fez, ó, e fez aqui, a média das notas é 8.5 e 7.0 é 7.5, ou seja, só que tem um erro aqui, ó, eu esqueci de fazer uma quebra de linha aqui em cima, certo? Eu esqueci de fazer essa quebra de linha. Então eu posso colocar mais uma quebra aqui, ó, aqui dentro do nosso comando, ok?
Então o que eu vou fazer bem aqui, ó. Ele já escreveu, mas eu vou colocar mais um aqui fora, mais um escreva, tá? Vou colocar aqui escreva, abre parênteses, fecha, vou colocar uma string que vai ser uma quebra de linha aqui, barra n. Vamos verificar agora. Pronto, aqui programa nossas linhas de separação. Programa, a média das notas é 8.5 e 7 é igual a 7.75, programa finalizado. Ou seja, neste programa nós fizemos dois exemplos. Na nossa função início nós evocamos um procedimento que tem um texto chamado programa, que além dele executar esse texto, executa outros códigos que nós criamos dentro dessa função, que é o procedimento mensagem, ok? Todo esse daqui. E criamos também uma função realmente. Por que a função? Porque ela retorna, tá aqui, ó, ela retorna um valor. Então vamos lá para o nosso Google. Então vemos procedimentos, agora vamos ver funções. Funções são blocos de códigos reutilizáveis que executam uma tarefa e retornam um valor. Ok. Pode ser chamado passando argumentos, ou seja, também chamado de parâmetros, e esses argumentos são usados para realizar as operações dentro da função. O valor retornado pela função pode ser usado em outras partes do programa. Exemplo, uma função que calcula a soma de dois números e retorna um resultado. No nosso caso, nós fizemos o cálculo de média, né? Então, se eu quiser, por exemplo, deixar uma função dessa desativada, ela vai ficar aqui, é só tirar aqui da função início. Em programas maiores, eu posso atribuir a cada procedimento ou função dessa um botão de clique, ou seja, um evento que, quando você clicar no botão, ele vai chamar um procedimento, esse procedimento mensagem, ou ele vai chamar o cálculo, ou pode chamar os dois ao mesmo tempo. Isso depende da minha programação. Então, se você chegou até aqui, conseguiu entender, dê um like, se inscreva no canal, apoie a nossa iniciativa, que é levar o estudo da programação, o estudo da lógica de programação para o nosso país, que ainda é muito carente nessas questões, ok? Então apoie. Um grande abraço do seu amigo e até a próxima, se Deus quiser. Fique com Deus.